Fala galera, continuando com a ondulatória, agora vamos estudar os fenômenos ondulatórios. Eu destaquei aqui 6 fenômenos: reflexão, refração, difração, ressonância, polarização e a interferência. Começamos com a reflexão. A reflexão é quando a onda se propaga em um meio, ela atinge um obstáculo, ela atinge uma superfície e ela retorna para esse meio. Na reflexão, a frequência, o período, a velocidade, o comprimento de onda não sofrem alterações, se mantém constante. Nós temos um caso especial de reflexão, que é a reflexão em cordas. Na reflexão em cordas, pode ocorrer a inversão de fase. Observe que nós temos duas situações. A situação à esquerda, a corda ela está bem presa aqui, ó, bem fixa. Então a onda ela vem, bate e volta. Veja que ela volta com inversão de fase. Aqui do lado direito nós temos a corda livre. Quando a onda bate, ela volta, reflexão. Mas nesse caso nós não temos inversão de fase. Então, cordas com a extremidade bem fixa invertem a fase. Cordas com extremidades livres, nós vamos ter uma reflexão sem a inversão de fase. Continua. O segundo fenômeno é o fenômeno da refração. A refração é quando a onda muda o meio de propagação. Toda a refração é acompanhada de uma mudança de velocidade e, consequentemente, uma mudança no comprimento de onda. Muita atenção, que a frequência não se altera, a frequência é constante. Então, lembrando aqui, ó, V é igual a lambda vezes F. A frequência constante. Logo, se a velocidade se altera, o comprimento de onda acompanha essa alteração. Vamos melhorar isso. Vamos a um exemplo. Nós temos aqui, ó, uma superfície que separa dois meios, o meio A do meio B. Aí a onda ela passa de A para B. Ao passar de A para B, ela altera a sua velocidade, porém a frequência se mantém constante. Então a frequência de A é igual à frequência de B. Repito, V é igual a lambda vezes F. Então o F é a velocidade sobre o comprimento de onda, que é igual à velocidade sobre o comprimento de onda. Assim podemos analisar o fenômeno da refração. Continuando, terceiro fenômeno, cuidado que os nomes são parecidos, né? Reflexão, refração e agora a difração. A difração é a capacidade que a onda apresenta em contornar obstáculos. Se a onda consegue contornar o obstáculo, ela está sofrendo o fenômeno da difração. E para explicar o porquê que ocorre a difração, nós temos que lembrar da proposta de Huygens, de Christian Huygens. De acordo com Huygens, cada frente de onda se comporta como uma nova onda, é capaz de produzir uma nova onda. Então imagina que a onda foi produzida bem aqui, ó. Aí ela formou, ela se propagou, que se propagou, que se propagou. Cada frente de onda consegue espalhar a energia e aí ela consegue gerar uma nova frente de onda. E assim as ondas se propagam. Esse é o princípio de Huygens. Então, voltando na difração, a capacidade da onda contornar um obstáculo. Então, aqui ó, nesse exemplo à esquerda, a onda vem, ela atravessa essa fenda e ela continua se propagando. É graças à difração que você consegue ouvir uma conversa por trás da porta ou que você consegue conversar com um vizinho que está lá do outro lado do muro, porque a onda ela contorna obstáculos. Vamos destacar aqui, ó, em amarelo, um detalhe teórico que diz que a difração é mais acentuada quando as dimensões do obstáculo, ou seja, aqui, ó, da fenda, elas apresentam a mesma ordem de grandeza
do comprimento de onda. Então, a difração vai acontecer quando as dimensões do obstáculo tiverem ordens de grandeza igual às dimensões da onda, do comprimento de onda. Seguindo para o quarto fenômeno, o fenômeno da ressonância. Todos os corpos, todos os materiais são formados por átomos e por moléculas. E então podemos dizer que todos os corpos apresentam uma frequência natural de vibração. Quando uma fonte externa emite ondas que têm a mesma frequência natural de vibração, nós dizemos que o corpo entrou em ressonância. E sempre que aparece a ressonância, nós temos um aumento na amplitude. Um exemplo de ressonância. Eu nunca vi isso com os meus olhos. Eu já vi em alguns vídeos por aí. Uma pessoa, ela vem e ela grita na frente de uma taça de cristal. Quando ela grita, ela emite ondas. Essas ondas apresentam uma frequência. Se essa frequência coincidir com a frequência de vibração dos cristais dessa taça, aí nós temos a ressonância. E a amplitude aumenta, a amplitude de vibração dos cristais da taça aumenta. E essa vibração acentuada pode causar aí a quebra do cristal. Então é possível quebrar um cristal, uma taça de cristal, gritando na frente dessa taça. E se isso acontecer, é porque nós temos o fenômeno da ressonância. Continuando, o quinto fenômeno, o fenômeno da polarização. Eu já destaco que o som não pode ser polarizado. Apenas ondas transversais podem ser polarizadas. E o som é uma onda longitudinal. O que é ser polarizar? O que é polarizar? É fazer vibrar em uma única direção. Então aqui nós temos a luz não polarizada. Veja que ela vibra em todas as direções. Aí ela passa por um polarizador de uma maneira bem grosseira. O polarizador é como se fosse uma peneira que retém parte da luz e permite a passagem de uma fração. Então a luz vem vibrando em todas as direções, passou pelo polaroide, pelo polarizador, e agora ela sai vibrando em uma única direção. Então, polarizar é fazer a luz se propagar em uma única direção. A luz que chega no polarizador, ela tem uma intensidade. Eu vou chamar de intensidade zero. E a luz que sai tem uma intensidade I. Veja que há redução na intensidade da luz polarizada. Aqui eu coloquei um exemplo. Nós temos dois óculos polarizados. Se você vira esses óculos, eles vão reter a passagem total de luz. Vamos melhorar essa explicação. Então aqui eu tenho um polarizador. Vamos supor que esse polarizador seja um polarizador horizontal. Então vem luz, aqui ó, a luz não polarizada, que vibra em todas as direções. Quando a luz não polarizada atravessa esse polarizador, ela se propaga agora em uma única direção, que é a mesma direção do polarizador. Então, um óculos fez isso. Agora, se eu pego o outro óculos e eu viro a sua lente polarizadora, eu estou posicionando o polarizador dessa forma. Então, a primeira lente reteve os raios, permitiu só a passagem horizontal. Agora, a segunda lente, que é vertical, vai reter tudo que não for vertical e vai permitir a passagem do vertical. Só que não tem nada vertical, então aqui ó, não sai, não é transmitida luz alguma. Então, se você pega dois óculos e posiciona igual a esta situação, se você olhar por aqui, você não vai enxergar nada, porque um polarizador reteve e o outro retém o restante, logo não há transmissão de luz. Polarizar significa vibrar em uma única direção. E para encerrar, o sexto fenômeno, o fenômeno da interferência. A interferência ocorre com ondas de naturezas iguais e frequências iguais.
A interferência ocorre quando ondas de naturezas iguais e frequências iguais se encontram e se sobrepõem. E dessa sobreposição pode aparecer algo maior ou algo menor. Se for algo maior, nós chamamos de interferência construtiva. Então aqui nós temos um pulso de onda, ele está indo para a direita. E aqui nós temos um outro pulso de onda que está indo para a esquerda. Esses pulsos se encontram. Quando eles se encontram, eles geram algo maior. Então isso é chamado de interferência construtiva. Vamos lá. As ondas elas estão se propagando, se encontraram. Se elas se encontram, se sobrepõem e geram algo maior, a interferência é chamada de construtiva. Vamos chamar isso aqui ó, de amplitude 1, isso aqui ó, de amplitude 2, e aqui nós temos a amplitude da interferência. E depois da interferência, o que acontece? As ondas continuam se propagando como se nada tivesse acontecido. Outra situação, a interferência destrutiva. Então nós temos um pulso de onda que se propaga e de repente ele encontra um outro pulso, só que agora eles estão com inversão de fase, estão para cima, outro para baixo. Quando eles se encontram, eles se cancelam. Nesse caso, é o cancelamento total, mas poderia ser um cancelamento parcial. Se diminui, se o final é menor do que o início, a interferência é destrutiva. E após o encontro, após a sobreposição, após a interferência, o que acontece? As ondas continuam se propagando como se nada tivesse acontecido. Vamos observar um GIF que mostra isso de maneira dinâmica. Veja, nós temos uma onda que vai, uma onda que vem, vai, vem, elas se encontram. Quando elas se encontram, elas se sobrepõem. E nesse exemplo, elas geram algo maior, então é uma interferência construtiva. E depois? Depois elas continuam como se nada tivesse acontecido. Aqui eu coloquei um exemplo, vamos anotar aqui, ó, que isso aqui é um exemplo e eu tenho duas fontes que emitem ondas, a fonte 1 e a fonte 2. E aqui elas vão se encontrar. Então a fonte 1 emitiu ondas, elas viajam uma distância x1 e chega nesse ponto. Aqui, ó, a fonte 2 emite ondas que viajam uma distância x2 e elas se encontram. Aqui nesse encontro nós podemos ter interferência construtiva ou destrutiva. Grava que o ΔX é a diferença entre as duas distâncias. A distância da fonte 1 até o ponto onde ocorreu a interferência, da fonte 2 até o ponto onde ocorreu a interferência. Atenção, o ΔX. O ΔX ele pode gerar uma construtiva ou uma interferência destrutiva. Eu vou escrever assim, ó, que o ΔX é igual a K vezes lambda sobre 2. Esse K pode ser um número par ou um número ímpar. Se esse K for um número par, a interferência é construtiva. Se for um número ímpar, a interferência é destrutiva. Ou podemos melhorar abrindo aqui no lugar do K, colocando 2 vezes o N ou 2 vezes o N menos 1. Eu já te digo quem é esse N, quem é esse N. Então assim podemos observar as interferências. Se elas chegam e se sobrepõem, construtiva, gera algo maior, construtiva. Se elas chegam, se sobrepõem, gera algo menor, interferência destrutiva. Para que ocorra a interferência destrutiva, é necessário ter um atraso, porque se chega crista com crista ou vale com vale, é construtiva. Agora, se chega crista com vale, aí é destrutiva. Então, para que haja interferência destrutiva, é necessário que haja um atraso, é necessário que haja uma defasagem, que as ondas estejam fora de fase. Eu disse que ia te explicar o porquê desse N, né? Então vamos observar aqui, ó, o experimento de Thomas Young. O Thomas Young, ele faz um experimento lá no século XIX e ele demonstra que a luz é uma onda. Então, de acordo com a proposta de Young, a luz é uma onda. Então ele emite luz
que passa por uma fenda, sofre então difração. Depois ela passa por duas fendas, sofre então duas difrações. Aí essas ondas começam a se encontrar. E elas se encontram gerando interferências construtivas, destrutivas, construtivas, destrutivas, construtivas, destrutivas. E ele constata isso ao projetar isso em um anteparo. E a visão do anteparo é essa aqui, ó, esse filme. Então, tem uma franja clara, uma escura, clara, escura, clara, escura. A franja escura é uma interferência do tipo destrutiva. A franja clara é uma interferência do tipo construtiva. Então, até podemos dizer que são sinônimos. Franja clara, construtiva. Franja escura, destrutiva. Então, a proposta de Jung foi a partir das interferências e das difrações mostrar que a luz era uma onda, que a luz é uma onda. Esse experimento ele tem uma parte matemática bem puxada, mas nós vamos ficar por aqui. O que você precisa é aplicar isso juntamente com esses detalhes. Esse Nzinho que aparece aqui é qual interferência ele se refere. Aqui ó, nós temos a linha central. Então, isso seria a primeira interferência construtiva, essa segunda construtiva, essa terceira construtiva. Essa aqui seria a primeira destrutiva, essa segunda destrutiva e essa a terceira destrutiva. Então, aquele N lá da fórmula é para dizer qual interferência ele está se referindo. É da primeira franja, da segunda franja ou da terceira franja. Então, a função desse N é orientar qual a interferência que está aparecendo. Mais uma vez, qual a grande sacada do experimento de Jung? Demonstrar que a luz tem caráter ondulatório. Valeu, bons estudos e até o futuro!